Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de novembro de 2024. Rússia, desastre total enquanto a economia afunda. Essa matéria é baseada numa reunião ontem televisionada para toda a Rússia e também através dos jornais que foram divulgados hoje na Rússia. Então o povo russo está ciente das palavras do ditador, que eu quero colocá-las aqui e fazer uma análise para vocês. E nessa reunião o ditador admitiu pela primeira vez que a economia russa está em dificuldade e não vai muito bem. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Tenho certeza, o que vocês veem, o que vocês ouvem aqui, vocês não vão ver em outros canais. Muito obrigado. O ditador russo admitiu que as sanções internacionais estão funcionando. Pasmem. Ele sempre dizia o contrário nesses quase 3 anos de guerra. Por quase 3 anos foi como se a economia russa estivesse bem ou estivesse se levantando e cada vez melhorando, com índices parecidos aos países mais ricos do planeta, no caso o G7. Dizia o ditador, a economia russa está melhorando e as sanções internacionais não estão nos influenciando de forma alguma. A economia russa é grande e tem um futuro brilhante. Então, normalmente, ele repetia esse mantra e esse mantra era repetido na Rússia e no mundo afora pelos seus propagandistas. Mas ontem, dia 6 de novembro de 2024, quarta-feira, o mesmo ditador Putin, Vladimir Putin, da Rússia, disse que a economia está lutando, a inflação está alta e tudo isso deve-se às sanções, falou o ditador, numa reunião com os ministros. Quem quiser resgatar isso, em russo pelo menos, é só acessar os canais de televisão da Rússia de ontem através do YouTube, arrumar um tradutor e ver que isso aí é fato. A economia russa está desabando. Na minha análise agora, tá? Não é a palavra dele. A economia russa está desabando, está quebrando, existe uma tempestade em torno da economia. Isso são minhas palavras em função das palavras dele, e eu já venho dizendo isso pelo menos há quase 3 anos também, né? Quando falo sobre a Ucrânia e sobre a Rússia. O ditador russo falou sobre os problemas que a Rússia está enfrentando na economia e as causas negativas que trouxeram até este momento, e apontou para as sanções internacionais, que ele dizia que não tinham feito nenhuma influência. Palavras do ditador. Cito as dificuldades e os desequilíbrios persistentes na economia. São causados principalmente pelas condições difíceis nas quais estamos construindo o nosso potencial agrícola, industrial e financeiro do país. São tanto sanções externas quanto nossas restrições estruturais, incluindo escassez de pessoal e tecnologia e logística, disse o ditador russo. Eu estou surpreso com isso. Ao ouvir o ditador russo, ao vê-lo construindo nossa força agrícola, industrial e financeira. O que é isso? O que ele dizia anos atrás? Essa fala ou declaração do ditador da Rússia, que ele proferiu durante uma reunião de ministros, foi televisionada ao vivo. E essa declaração foi chocante, das que ele tem feito, é uma das mais chocantes, acho que chocou o povo russo. Será que ele falou a verdade pela primeira vez na vida? Durante a guerra com a Ucrânia, desde 2014, e depois mais frequentemente a partir de fevereiro de 2022, quando ele determinou pessoalmente a invasão de uma maneira imperialista, determinou a segunda fase da invasão da Ucrânia, o ditador dizia que a Rússia estava sob sua orientação, tornando-se uma economia muito mais forte, e que todas as sanções impostas à Rússia por causa da sua decisão de atacar a Ucrânia não só não prejudicou a economia da Rússia, mas o oposto. Fortaleceu a economia russa, tornou-a soberana e menos dependente dos países do Ocidente. Você veja, mentiu
e agora desmentiu a si próprio. Por quase 3 anos, o ditador da Rússia contava essa mentira aos russos e ao mundo. E eram repetidas. A gente via aqui no Brasil, essas mentiras eram repetidas e até frequentemente eram repetidas. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Em 11 de março, vou dar um exemplo aqui. Quando foi feita, em 11 de março de 2022, depois da invasão, da segunda fase da invasão da Ucrânia, o ditador Putin disse que as sanções só serão boas para a Rússia. Né? Sai mais de 1.000 empresas, quase 2.000 empresas saíram da Rússia e as sanções são boas para a Rússia. 21 de fevereiro de 2023, no seu discurso para a Assembleia da Duma, mais o Senado, ou seja, como se fosse o Congresso nosso, todo mundo reunido, ele gabou-se por quase 2 horas de como a economia da Rússia havia se tornado um sucesso. E as sanções, apesar das sanções, estava crescendo em números recordes. Eram recordes de mentiras. Né? Em 21 de setembro também de 2023, ele afirmou que as sanções ocidentais estavam apenas estimulando a economia russa e neste mesmo ano, o ditador jactava-se que a economia russa cresceu 4,6% em apenas nos 5 primeiros meses do ano. E só ele acreditava nisso e muita gente acreditava nisso, vi muita gente boa aqui no Brasil e no mundo falando isso. 6 meses até 2024. E depois 6 meses, de setembro a março, ele também jactava-se que a economia russa tinha crescido tudo isso. Mas 6 meses depois, também ele foi a eleição dele presidencial, que ele acabou sendo eleito agora em maio desse ano. Né? Mas para mais um mandato, e que tem um longo mandato pela frente, ainda não sabemos se vai concluir. E a imprensa e a russa e demais propagandistas na Rússia e pelo mundo afora também, normalmente pagos também pela propaganda do Kremlin, eles só mostravam a grandeza da Rússia antes das eleições, que a Rússia pode tudo, a Rússia está crescendo, as sanções não estão influindo, e o mundo acreditava. Tem gente que vai morrer acreditando nisso, assim como tem gente que acredita que o homem ainda não pisou na Lua. O mesmo ditador agora vem a público ontem em reunião perante o povo e diz: a economia está passando mal e as sanções estão funcionando. Em outras palavras, interpretadas por mim, ele quis dizer: esqueçam o que eu disse. Eu menti. Né? É isso que ele quis dizer e é isso que ele disse. Quero também colocar uma em questão com instituições, né? Alguns exemplos vou dar de instituições. Pegar uns jornais importantes no mundo. Wall Street Journal, né? De economia famoso em Nova York, da Bolsa de Nova York, que interpreta muito os indicadores de todo mundo. O The Economist, que é em inglês. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, que eles não podiam, ele não deixava mais, durante a guerra, quando começou, eles fazerem auditoria. Normalmente essas instituições fazem auditoria, e eles pegavam o número dele e divulgavam como verdadeiro. A nata da imprensa brasileira, muitos deles, não digo todos, né, falada, escrita, em muitos canais das redes sociais também, que ficavam repetindo, e no mundo todo também aconteceu o mesmo, com a nata das imprensas no mundo e das redes sociais, ficavam repetindo que a Rússia está bem, o exército da Rússia é invencível, do ditador russo, né? Como é que eles vão dizer agora? Como é que eles vão se justificar agora se o ditador russo, Vladimir Putin, desmentiu a sua própria mentira? O que eles vão repetir? Eles juravam de pé junto que estava tudo muito bem quando não estava. O problema central e único que trouxe a economia da Rússia para o colapso tem um nome: guerra na Ucrânia. Iniciada pela Rússia de maneira criminosa, de maneira imoral e ilegal. Bem como demais problemas que existem, né? Não só na economia, mas na sociedade da Rússia, são derivados da guerra. Os preços estão nas estratosferas. Para ter uma ideia, vou dar uns 2, 3 exemplos aqui. A manteiga, ela subiu nos 9 de janeiro a setembro, na Rússia, 25%. A batata para os russos é como feijão para o povo brasileiro. Come muita batata. Subiu 54%.
A indústria de pão, a produção de pão ficou desestruturada na Rússia. Esses problemas que o povo russo está enfrentando não têm solução no status da economia atual. Para a solução é preciso acabar a guerra, né? E que ela é movida pelo Kremlin e todo o grupo criminoso do Kremlin, né? A Rússia não tem dinheiro para resolver a economia da Rússia, né? E para isso ela precisa desocupar a Ucrânia. Ela não tem dinheiro para resolver a economia da Rússia e aquilo que ela ocupou muito menos, que precisa muita coisa reconstruir, mas o ditador teima em ficar com aquela parte. E mais ainda, ele quer que a Ucrânia desocupe aquilo que ele colocou na Constituição de uma maneira vergonhosa e imoral, que aquilo é Rússia, né? A Rússia tem que reconstruir a Rússia, para que o ditador russo não pode mais contar mentiras. Ele não pode mais. Por que ele não pode mais contar mentiras simples? Aviões não têm peças de reposição, estão aterrissados. Elevadores também não, tem muitos prédios nas principais cidades que os elevadores não funcionam porque não tem peças de reposição, mesmo peças fabricadas na própria Rússia, né? Então coisas desse tipo, né? A energia elétrica, a que não foi bombardeada pela Ucrânia, muitas peças que estragaram, eles não têm peças para repor as redes de energia elétrica, as usinas, as estações de energia elétrica, entre outros inúmeros exemplos. Então, a produção de carros russos, por exemplo, hoje vem tudo da China. Eles não estão mais produzindo carros, né? Então, essa série de problemas, e aí o ditador russo disse, eu não tenho culpa, na própria reunião. E aí ele não sabe se a culpa é do Banco Central, se é do Ministério da Fazenda, se é da KGB, ele mesmo falou da FSB, né? Ou se é da FSB, ou do Ministério da Defesa, que quem movimenta a guerra, ele e a KGB. Ele teve a cara de pau de dizer isso, ou do conjunto de ministros. Ele é o único que não sabia, não informaram a ele. E ele disse, na realidade, fez uma meia-culpa, que ele não tem culpa. Na cara do povo russo, né? É o único inocente. E ele não sabia que estavam destruindo a economia. Quase 3 anos. Agora em fevereiro, no dia 24 de fevereiro, vão fazer 3 anos. E ele não sabia. Os inimigos estão trabalhando arduamente para destruir a Rússia, disse ele, apontando com isso o exterior. É claro que os responsáveis têm que ser punidos, concluiu. A Rússia está mal, a Rússia tem que parar a guerra, senão não tem mais Rússia, não tem mais Putin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.